A cada convocação dessa seleção brasileira do Tite, eu chego à conclusão de que quem realmente tem amor ao futebol somos nós, eu, vocês, torcedores comuns. Porque, cara, o futebol é um comércio. É inacreditável a gente ver o que a gente viu hoje. Fala, rapaziada, vamos aí para mais um vídeo no canal. Neste vídeo vamos estar falando, eu vou estar dando minha opinião sobre essa convocação bizarra do Tite. Vou estar falando também jogo decisivo para o São Paulo hoje na Copinha. Ganhou, continua, perdeu, tá fora. Uma possível contratação aí bizarra por parte do São Paulo. Interesse num jogador que, sinceramente, assim, eu preferia que o São Paulo não contratasse ninguém. Vamos estar falando de outros assuntos também, caso de polícia aí envolvendo o jogador, algo lamentável. Para quem não for inscrito, se inscreva, ative o sino de notificações e vamos lá, galera. E vamos começar falando sobre a seleção brasileira, que é o seguinte, galera, eu nem ia falar nada sobre a seleção, mas aí eu olhei a convocação e falei, velho, não tem como ficar quieto, eu tenho que falar alguma coisa. E algo que eu sempre fui contra envolvendo a seleção é o quê? Treinador gringo. Porém, hoje em dia eu sou totalmente a favor, rapaziada. A seleção brasileira precisa de um treinador gringo. Chega dessas convocações bizarras do Tite. Cara, é algo que eu fico envergonhado vendo as convocações que ele faz. O que o Rodrigo fez, o que o Coutinho fez pra merecer convocação e o Lucas Moura não? O Lucas Moura tá jogando demais na Inglaterra. O que o Coutinho tá fazendo? O que o Rodrigo tá fazendo? O Rodrigo perdeu um gol ontem na prorrogação contra o Barcelona sozinho. Ele e o goleiro. Então, assim, é algo bizarro, velho. É algo que a gente olha assim e fala, mano, claramente isso daí vai além do futebol. Isso daí tem a ver com staff, quem tem empresário melhor que quem. Não é possível. O que o Daniel Alves fez para merecer lugar na seleção? Daniel Alves foi convocado. Para quem assistiu o jogo ontem, a semifinal lá, Real Madrid e Barcelona, cara, o Vini Júnior ele humilhou, ele trucidou, ele acabou com o Daniel Alves. O Daniel Alves deve tá agora na bomba de oxigênio, tentando recuperar o fôlego que ele perdeu no jogo de ontem. Algo incrível. Então, assim, é vergonhoso, é desastroso. Um treinador que passa pano para jogador, um treinador que tem seus queridinhos ali e que não analisa de verdade quem merece ir para a seleção. É tudo ali na base da amizade, é tudo ali na base de, empresário X, empresário Y. Copinha, galera. O São Paulo enfrenta hoje pela terceira fase do campeonato a equipe do São Bernardo no Anacleto Campanella às 21h45, que por sinal, bem tarde, hein? Um horário que eu acho muito tarde para um jogo de torneio sub-20. Poderia ser ali umas 8 horas da noite, já estaria de bom tamanho. E promete ser um jogo complicado, né? Promete ser um jogo difícil, baseado no que o São Paulo jogou na primeira fase. Promete ser um jogo bem complicado mesmo. O São Paulo não convenceu na primeira fase. São Paulo conseguiu as 3 vitórias, mas mesmo assim, não achei que foram atuações em que a gente olha e fala, nossa, fiquei impressionado. Não impressionou, não trouxe ali uma convicção de que tenha algum jogador preparado pro time de cima. Vamos ver se agora, num outro campeonato, porque primeira fase é uma coisa, mata-mata é outro. Vamos ver se agora aparece alguém para chamar responsabilidade no mata-mata, enfim, fazer gol decisivo. Vamos aguardar, né, galera? E vamos torcer também. Eu espero que venha a vitória. Creio que o São Paulo vai conseguir, sim, vencer esse jogo aí do São Bernardo hoje. O assunto agora é jogador querendo retornar ao São Paulo. Trata-se do atacante Osvaldo. Quem aí não lembra do Osvaldo, cara? E é o seguinte, ele já entrou em contato com o Rogério Ceni, ele tá querendo vir mesmo. Ele já falou, já deixou bem claro que aceitaria ali reduções financeiras, já aceitaria qualquer forma de negócio para retornar ao São Paulo. O jogador tá sem clube, já tem 34 anos. Eu até achava que o Osvaldo fosse mais velho. Eu achava que o Osvaldo já tivesse uns 37, 38. Mas assim, galera, não é casa de caridade, né? Chega. Assim, ele teve um papel importante na equipe do São Paulo há 10 anos atrás. Ele foi pilar ali do último título internacional do São Paulo. Aquele time que estava bem encaixado, enfim, tinha o Lucas e tal. Mas chega, não dá. Mesmo naquela época que ele estava no auge da carreira dele, ele estava ali com 23, 24 anos, ele tinha algumas deficiências que irritavam o torcedor. Ele era um jogador muito impreciso, ele jogava muito bem algumas partidas, ele controlava o ataque, ele desequilibrava o adversário, mas em outras partidas ele não fazia nada, não era um jogador que tinha uma continuidade, sabe? Jogar assim 5 jogos bons e aí de repente 1 ou 2 ruins. Não, ele alternava muito, ele jogava 2 jogos bons e aí daqui a pouco ele jogava 5 jogos ruins.
Aí daqui a pouco ele jogava 3 jogos bons e aí jogava 6 jogos ruins. Ele alternava muito, isso naquela época. Que ele estava no auge da carreira, que ele estava correndo muito, enfim. Imagine hoje em dia, não tem condições. Não tem espaço para Oswaldo no São Paulo. Então, assim, creio que vai ter muito torcedor aí que tenha um carinho pelo jogador. Eu respeito muito o Oswaldo. É um jogador que eu tenho um certo carinho. É um jogador que, apesar dos pesares, apesar de na época em que ele jogou no São Paulo, teve algumas críticas, mas nunca foi um jogador vagabundo. Nunca foi um jogador que a gente olha assim e fala, meu, esse cara é mau caráter. Não, o Oswaldo não era esse perfil de jogador, era um cara brigador e tal. Mas chega, né? Não dá pra. Não tem espaço para Oswaldo. Se o projeto do São Paulo para essa temporada incluir Oswaldo, assim, a gente vai olhar e vai falar, meu, então esquece. Então, basicamente, a gente vai brigar ali por, por nada. Vamos ser sinceros. Não dá pra esperar nada do Oswaldo. O que eu vou esperar num jogo decisivo aí, do mata-mata, colocar o Oswaldo em campo? Eu não vou achar que ele vai entrar e vai decidir a partida. Então fica complicado, galera. Sinceramente, pra mim, Oswaldo não teria espaço no São Paulo. Mas deixa a opinião de vocês. O que vocês acham aí? Vocês dariam essa oportunidade? Jogador de 34 anos ainda. De repente ele ainda tem algum fôlego a dar. Mas pra mim já deu. E vamos falar agora, galera, de um assunto polêmico, caso de polícia aí, que tá mexendo bastante com a torcida do São Paulo nas redes sociais, principalmente no Twitter. É o seguinte, né? Envolvendo o zagueiro Lucas Ribeiro. Estava muito próximo de ser anunciado pelo São Paulo, as tratativas estavam muito evoluídas, o próprio presidente Casares já tinha dado indício de que o negócio estava avançado. Eu já tinha até feito um vídeo também, se eu não me engano, na segunda-feira, falando sobre o jogador, e que se de fato o São Paulo contratasse o atleta, eu esperaria para ver ele atuando para poder criticar, né? Porque esse negócio também de criticar o jogador antes dele estrear pelo time, não acho legal. Porém, essas informações que foram circuladas aí nos últimos dias, de fato, São Paulo não pode contratar esse cara. O cara tá respondendo ali processo perante a justiça, envolvendo vídeo vazado, vídeo íntimo de menor de idade. Sinceramente, não tem condições, galera. Aí sim, agora sim você olha e fala, não, não dá. Aí a torcida caiu matando, a torcida meio que criou ali um abaixo-assinado pro São Paulo não contratar o cara. E muito possivelmente a contratação vai ser melada, não tem condições desse cara atuar pelo São Paulo. A gente não precisa desse tipo de pessoa, acima de tudo, né? Porque aí já passa dos limites. Mesma coisa no caso do Jean, agrediu mulher, não tem espaço no São Paulo, esse tipo de pessoa. Essa situação envolvendo também menor de idade. Cara, não dá. Sinceramente, não tem como. Não tem como virar a cara e fingir que não é nada. É algo grave, é algo inaceitável e, sinceramente, no São Paulo não pode ter espaço. E antes de encerrarmos o vídeo, vamos estar falando de um possível interesse do São Paulo em um atleta, o Sorriso do Juventude, rapaziada. E o Juventude está cobrando 7 milhões de reais pelo Sorriso. Cara, o São Paulo não tem essa grana e o Sorriso não vale a pena. E aí também tem o Bragantino que está na disputa, tem o Atlético Mineiro também que tem interesse no jogador. Ambas as equipes têm condições de pagar os 7 milhões que o Juventude está cobrando. E o São Paulo já alegou que não tem condições de pagar 7 milhões de Sorriso. E é graças a Deus que o São Paulo não vai pagar 7 milhões de Sorriso, né? Assim, eu, com todo respeito aí ao Sorriso e tal, e fez até um gol contra a gente naquele jogo São Paulo e Juventude, que se não fosse o Luciano para dar a vitória pro São Paulo naquela partida, o Luciano e a torcida, o São Paulo muito possivelmente tinha empatado aquela partida ou perdido e teria ido para a última rodada do campeonato com grandes chances de ser rebaixado. Então, assim, o Sorriso poderia ter ajudado muito no rebaixamento do São Paulo. Marcou um gol e tal, mas não vale isso tudo. E eu acho que é um jogador que não é nem promessa ainda, é um jogador que é totalmente cru. Não é nenhum atleta que a gente vê assim e fala, bom, ele viria e teria uma expectativa. Sinceramente, no São Paulo, o Sorriso seria reserva de basicamente todo mundo. Reserva do Luciano, reserva do Caleri, reserva do Rigoni, de todo mundo, do Nicão, enfim. Se é para contratar um jogador que vai ser a última opção, então não contrata ninguém. A gente precisa de um jogador que, se for para contratar, se for para fazer um esforço para trazer um jogador diferenciado, traga um jogador que vai, no mínimo, brigar de igual para igual por posição. Não vamos contratar um jogador que vai ser ali quarta opção. Então seria um tiro no pé, seria uma burrice. Ainda bem que o São Paulo não tá mostrando tanto interesse assim, né? São informações ventiladas aí na mídia. Eu espero. Eu espero que a gente não, de repente, não durma pensando no Soteldo e acorde com um sorriso, né?
Pelo amor de Deus, com todo respeito ao jogador, mas não tem condições. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto, abraço a todos e vamos São Paulo.